Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast quinzenal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e artes em geral. No dia 3 de dezembro de 2000, foi ao ar o primeiro episódio da série Queer as Folk, no canal de TV a cabo Showtime. A série acompanha as vidas de 5 amigos gays na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, e abordou diversas temáticas caras à comunidade gay do início dos anos 2000. Apesar de ligeiramente datada, especialmente em relação à vivência desses gays quase exclusivamente dentro do gueto, a série apresentou, desde o primeiro episódio, uma personagem que, a meu conhecimento, jamais havia sido representada na mídia, a mãe aliada da causa LGBT+. Debbie Novotny, interpretada pela atriz Sharon Glass, é uma garçonete de uma cafeteria no bairro gay. Ela é ativa na associação PFLAG, cujo acrônimo quer dizer Pais, Familiares e Amigos de Lésbicas e Gays, uma ONG de ativismo de pais em defesa dos direitos de seus filhos e de apoio a famílias que estão no processo de aceitação. Na série, Debbie era a mãe do protagonista, o Michael, mas também uma espécie de mãe adotiva, amiga e voz da consciência para todos os personagens gays da série, muitos dos quais distanciados das suas próprias famílias. A Debbie foi uma personagem extremamente marcante para mim. Ela vai além da expectativa de aceitação da orientação sexual ou da identidade de gênero que muitos filhos têm em relação aos seus pais, e ela demonstra orgulho e afeição também por esse aspecto de suas identidades. Não é apesar da orientação sexual do filho, mas orgulho de todos esses aspectos de quem eles são. No Brasil, uma ONG que realiza um trabalho similar à PFLAG é a Mães pela Diversidade. E temos o prazer de entrevistar a Miriam de Biasi, ativa no Mães pela Diversidade, e o seu filho Caio de Biasi, que é professor de português de jovens e adultos. Conheci os dois na defesa de mestrado do Paulo, o namorado do Caio, e passamos uma tarde encantadora comemorando a titulação do nosso amigo. Quando a Vanessa e eu decidimos criar o podcast, eu tinha certeza que a gente ia fazer um episódio com essas duas pessoas muito queridas. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Eduardo. Obrigado, Edu. É muito gostoso estar aqui. Acho muito legal essa ideia de vocês do podcast, tratando temas super, hiper importantes e necessários. Precisamos de mais pessoas produzindo em tempos tão sombrios, né? Conte um pouco para os nossos ouvintes, um pouco da história pessoal de vocês, profissional, o que vocês fazem e como vocês chegaram ao Mães pela Diversidade. Eu sou daqui de Taubaté, sou a segunda de 5 irmãos, né? E me formei aqui, inicialmente eu me formei em comunicação social, com habilitação em relações públicas. Na época, para você ver que tempos de dificuldade já existiam, na época era impossível se conseguir emprego nessa área. Hoje, felizmente, está mais fácil. Eu sou da primeira turma de comunicação social daqui da Universidade de Taubaté. E hoje eu sei que está bem mais fácil. Hoje, inclusive por conta da internet, essa questão desse trabalho igual você faz com a Vanessa, de podcast e tudo, então está mais fácil. Na época era muito difícil de se conseguir emprego. Então, e daí eu fui arrumar trabalho, passei num concurso, fui trabalhar em outra coisa, fui trabalhar na Justiça, no Poder Judiciário, e por conta dessa questão do Poder Judiciário, fui fazer Direito depois. Mas, na verdade, sempre fui funcionária pública. Eu costumo brincar que eu não tenho nem carteira de trabalho. E o ano passado, depois de mais de 30 anos de trabalho, eu me aposentei como auditora da Receita Federal. E o Caio é meu único filho, meu único querido filho, né? E eu me divorciei, ele era bem pequeno, tinha 3 aninhos. E depois eu me casei de novo. O Caio tinha 8 anos quando eu me casei de novo. A gente não usa a palavra sumir, a gente não gosta muito no Mães pela Diversidade dessa palavra sumir, porque a gente às vezes acha que esse assumir está ligado à culpa, e não tem isso. Então a gente fala, quando se declarou, né? Uhum. Então, quando o Caio se declarou, contou pra gente da orientação sexual dele, eu como mãe, assim, tentei conhecer o mundo, entendeu?
porque era um mundo que eu conhecia pouco. Eu já tinha primos gays, inclusive já num relacionamento estável com outro homem, né, num casamento homoafetivo. Eu já tinha pessoas próximas, já tinha amigos, inclusive transgêneros. Mas, assim, é diferente quando está na família, porque daí você quer conhecer mais. Então, e aí eu fui tentar conhecer através do Caio, com a ajuda do Caio, com a ajuda dos amigos dele, conhecer o mundo, me informar, aprender, e aprendi. E o Mães pela Diversidade, na verdade, eu já tinha assistido algumas entrevistas da presidente, que é a Major Jorge, já tinha ouvido a história de como era o Mães, como é que tinha surgido o Mães, mas procurar o Mães e passar efetivamente a ser membro do Mães foi em 2018, vocês devem imaginar por quê. Foi por conta da eleição deste governo, porque eu achei que eu fosse enlouquecer, e então eu fui procurar o Mães, e aí isso me deu um consolo, um alento de estar na luta com outros pais e mães pela mesma causa, aquela causa dos nossos filhos, né? Bom, gente, prazer. Eu sou o Caio, filho da excelentíssima Dona Miriam. Eu tenho 26 anos de idade. Eu nasci aqui em Taubaté, mas aí fomos morar em São Paulo, voltamos para cá. Taubaté, para quem não sabe, interior de São Paulo. Eu sou formado em letras, tenho licenciatura em letras, então atuo como professor de língua portuguesa. Tenho uma especialização em literatura, minha grande paixão é a literatura. E me formei em teatro também, numa escola de artes daqui. Então, o teatro sempre esteve presente na minha vida desde a minha infância, desde os meus 9 anos. E atualmente estou cursando psicologia. Então, esse é mais ou menos o meu background. Atuo como professor de língua portuguesa e tento, acho que é um verbo meio forte, mas é a realidade. Tentamos, assim como todos, sobreviver como LGBTs neste Brasil fascista, racista, homofóbico, que mais mata travestis e transexuais no mundo, mas, apesar de tudo isso, com muito orgulho, pertencente à comunidade LGBT. Nossa, tenho certeza que a conversa de hoje vai ser muito enriquecedora. Bom, mas antes de continuar, eu queria compartilhar com os nossos ouvintes uma excelente notícia. A primeira turma do curso de Diversidade e Inclusão Organizacional lotou. E aí nós já abrimos uma segunda turma, só que aos sábados, começando no dia 24 de outubro. O curso é dividido em 6 encontros online e ao vivo, totalizando 15 horas. Ele é voltado para profissionais de RH, líderes de equipe, membros de grupos de diversidade da empresa ou qualquer pessoa interessada pelo tema. Você já pode fazer sua inscrição pelo site www.institutodiversidade.com.br. É só colocar o código DIVERSIARTE e você vai ter 10% de desconto. No episódio de hoje, a gente não vai falar sobre um único filme, já que tem muitos que abordam relações entre mães, pais e seus filhos LGBT+. Então, para quem quiser se aprofundar na temática, a gente recomenda alguns. Primeiramente, os sensíveis e singelos filmes franceses Minha Vida Cor-de-Rosa e Tomboy, o dramático Girl, o politizado Growing Up Coy, o criticado Meu Nome é Ray, e criticado até por uma questão de representatividade, que a gente vai falar num outro podcast, e os impactantes Orações para Bob e Boy Erased, Uma Verdade Anulada. Lembramos também que se você gostou desse episódio e quer sugerir pautas, segue a gente lá no Instagram, @diversiartepodcast, ou nos nossos perfis pessoais, @vanferreiralemos e @edu.estelita, e deixe uma mensagem. Vocês podem também seguir os nossos convidados nas redes sociais. @Miriam De Biasi. @Caio De Biasi. E Caio, eu adoro seu Instagram, adoro essas fotos. Obrigado. O site do Mães pela Diversidade é www.mãespeladiversidade.org.br, e vamos também deixar o link dele na descrição do episódio, juntamente com o link do nosso instituto. O Mães pela Diversidade tem também página no Facebook, Grupo Nacional Mães pela Diversidade. De acordo com o site do Mães pela Diversidade,
Abre aspas. A missão das Mães pela Diversidade é tirar famílias da população LGBTQI+, do armário, para que juntos possamos gritar mais forte contra o bullying, a opressão, a segregação e a discriminação que sofrem nossos filhos desde criança. Não podemos admitir que nossos filhos sejam considerados cidadãos de segunda categoria e lutar para que tenham plenos e iguais direitos em nosso país. Fecha aspas. Miriam, como é que se dá o trabalho do Mães para a Diversidade? Quais são os principais eixos de atuação? Exatamente, Vanessa. Um dos principais eixos de atuação é esse que você falou. A gente quer unir as famílias. A gente, quando fala tirar as famílias do armário, na verdade, o que a gente diz é que os nossos filhos, né, são cidadãos, trabalham, pagam impostos, como todo mundo, e eles não podem ter menos direitos por isso. Como o Mães para a Diversidade já tem quase 10 anos, ele já estava presente, inclusive, na luta da união homoafetiva, já estava na luta o Paulo Iotti, que é o que entrou na ação lá com a questão da criminalização da LGBTfobia no STF, é do grupo do Mães pela Diversidade também, o Paulo Iotti estava atuando inclusive em nome do Mães, então ele já vem atuando há muito tempo. E o grande medo de qualquer pai, de qualquer mãe de LGBT é a violência. Então a nossa luta é principalmente contra a violência e depois contra qualquer tipo de discriminação. Porque, na verdade, a gente percebe que o LGBT tem dificuldade não apenas na questão de violência, né, que é um país que mais mata LGBT no mundo, como disse o Caio, mas também tem dificuldades com a empregabilidade, tem dificuldades na escola. Então, assim, são muitas as dificuldades. E o que a gente diz também muito na Mães, eles não são filhos de chocadeira. Eles têm pai, eles têm mãe, eles têm irmãos, tios, avós. Eles são uma família como qualquer outra. Nós não somos famílias desajustadas, como disse o ministro, né? Nós somos uma família como qualquer outra. E a gente luta para isso, para que outras famílias venham a público, deem a cara, se mostrem, para que a gente possa junto criar uma sociedade melhor. Porque se a família se esconde envergonhada, aí a gente não consegue lutar e dizer o que é importante, é que eles têm o direito como todos os cidadãos. Então a gente quer isso, lutar contra qualquer tipo de discriminação, trazer a família para que a família consiga, de uma certa forma, ajudar que a sociedade encare isso de uma forma melhor e que a gente consiga diminuir a ignorância que leva ao preconceito, né? Para que os nossos filhos possam viver numa sociedade melhor, com plenos direitos, como qualquer outro cidadão. Essa é a nossa principal bandeira. A gente tem outras bandeiras, a gente tem essa questão do acolhimento de mães, porque existem, né, a Maju sempre conta, tem histórias horrorosas. A Maju costuma dizer que o primeiro que sofre preconceito, discriminação, é o LGBT, e o segundo é a mãe. Existem mães que sofrem preconceito do próprio pai, do outro filho, da família. A gente tem esse acolhimento, né, para fortalecer a mãe. Por incrível que pareça, a gente está aumentando o número de pais, mas ele ainda é infinitamente menor no coletivo, na nossa ONG, do que o número de mães. Então, essa é a nossa outra bandeira, que é trazer a família, e o outro é proteger a criança de qualquer tipo de discriminação, a criança LGBT, principalmente aquela que já manifesta que é diferente ou que tem um outro tipo de comportamento que sai desse padrão binário que a gente tem, menino, menina, homem, mulher, que a gente tem, infelizmente, na nossa sociedade. É interessante o que você está falando, né, Miriam, porque nos anos que ainda se acreditava que se tratava de uma opção sexual e não de uma orientação, né, como hoje é muito mais esclarecido e correto, de que a mãe era culpada por conta da criação que dava ao seu filho, menino, pelo fato dele ter a orientação sexual diferenciada, diferente do que a sociedade ali estava esperando. Então, se a mãe era muito carinhosa, se a mãe é muito atenciosa, o filho vai virar gay. Então, isso ficava muito em cima da mãe, né? Isso, exatamente. Isso é só mais um reflexo de machismo estrutural, porque, falando de mim, eu vim de uma família absurdamente machista. Acho que todos nós temos um representante machista em nossas famílias, mas a minha eu posso falar assim, que minha família é muito machista. Né? Então, tudo bem. Eu cresci até os 8 anos, basicamente, eu e minha mãe, né? Como ela disse, a minha mãe se divorciou e tal. Mas só a minha mãe conseguiu, digamos,
de acordo com um raciocínio, né, retrógrado, mudar a minha cabeça e mudar a minha orientação sexual, porque a escola em que eu frequentava havia machismo, a rua é machista, o mundo é machismo, mas a minha mãe, um ser humano, conseguiu me moldar, né? Então a sociedade não influenciou e tal, não, foi a mãe daquele menino gay, ou foi o pai daquela menina lésbica e tal, que fez com que aquele menino gay tivesse trejeitos afeminados, e aí por causa da mãe ser muito carinhosa, devido a isso o filho é gay. Então tá, então a mãe deveria ser como? Ríspida, bater no filho, não ter amor, não ter compaixão, não ter carinho. Então que lógica é essa onde você atribui uma única e exclusiva responsabilidade somente à mãe, e que você não olha para o total, porque o mundo é machista. Uma das maiores doenças do mundo, ao meu ver, é o machismo. E aí a responsabilidade é única e exclusivamente de uma mulher, mais uma vez, né? Bem colocado. Exatamente. Pode falar, Miriam. Mas é exatamente isso. E aí, quando eu até queria complementar, quando o Caio fala família machista, ele está falando da família, assim, meu pai, meus irmãos. Eu fui criada numa família machista, porque eu e ele e o meu marido, a gente já evoluiu, né? Felizmente a gente evoluiu, e eu, né, sempre lutei também contra o machismo. É muito importante isso, porque como Mães, ele tem como princípio, lógico, é uma ONG política, no sentido de defender essas causas, mas ela não é partidária. Então, assim, tem pessoas de todo o espectro político, tem pessoas de todo o espectro religioso e tem pessoas de todo o espectro econômico. Nós temos desde mães promotoras, médicas, etc., até mães auxiliares de limpeza. É realmente uma ONG bem democrática. E é por isso que a gente fala que, quando você está falando de classe média ou de classe média alta, mas principalmente a classe média, que é o mais comum, você ainda tem essa questão de um pouco de informação e de acolhimento. Mas, em classes econômicas, digamos assim, mais vulneráveis, você tem sim ainda essa culpa da mãe. O pai culpa, o filho, o outro filho que é machista culpa. A gente tem casos, tem histórias horrorosas, a gente tem história de uma mãe que o marido é violento, o marido a agride fisicamente por conta do filho ser gay, e ela aceita porque o filho está fazendo faculdade e o marido falou, se você se separar de mim, eu não pago mais a faculdade dele. Então ela suporta a violência física porque ela quer que o filho tenha ferramentas para poder lutar na vida. Então ela quer que ele termine a faculdade. Então, assim, são histórias horrorosas. Então, a gente também tem esse trabalho do acolhimento e de tentar mudar essa mentalidade. Eu li recentemente uma história de um casal homoafetivo que um dos maridos veio a falecer, né? E a família inteira que tinha expulsado esse outro, um marido, né? O que morreu, não via há décadas e tomou na justiça o apartamento do casal. Então, volta também essa questão que você diz, que esse braço que é importantíssimo, dos direitos. E quando a gente retraça o histórico de direitos da população LGBT, as conquistas começaram nos últimos 10 anos. Antigamente você não tinha quase nada. E ainda está muito longe. A gente ainda está muito longe. Tem muita coisa que existe no papel, mas que na prática não existe na vida real, né? Quando a gente fala exatamente, por exemplo, do acompanhamento de pessoas trans no SUS, esse tipo de coisa, teoricamente no papel existe, mas na prática não é bem por aí que acontece, né? E falam que são privilégios, né? Isso é que é o pior, substituir direitos e falar, porque eu não vou dar este privilégio, né, a uma pessoa gay, uma pessoa trans, mas não são privilégios, são direitos básicos para qualquer ser humano, né, e ainda insistem em nos tratar como se nós quiséssemos muitos privilégios, e já ouvi isso, nossa, mas vocês gays querem só privilégios? Oi? Como assim nós só queremos privilégios, né? Isso, e é sempre o hétero cis branco, homem, geralmente, né, que vai falar isso. É incrível. Então, Miriam, pelo que eu entendi, são 3 eixos de atuação, né, no Mães pela Diversidade: apoio e educação para as famílias, um outro de luta contra a discriminação, né, e pelo reconhecimento de direitos, e ainda um terceiro de apoio à produção cultural, né, não é isso? Sim, a produção cultural, na verdade, na divulgação e participação em todos os eventos.
a gente vai aonde der voz para a gente, microfone, a gente está indo. A gente vai na banca da feira, do salão do cabeleireiro, a Maju vai em todas as grandes empresas e é chamada sempre para participar, para levar a questão da causa LGBT, o que está sendo excelente, porque o mundo corporativo está se abrindo para isso, para a questão da diversidade, do respeito, e a gente diz que quando os nossos filhos começarem a ser chefes dos outros, acho que as coisas podem mudar, e a gente vai aonde tiver oportunidade da gente defender a causa LGBT. Não é uma ONG que tenha muitos recursos, assim, em termos de poder apoiar produções culturais e tudo, mas a gente está sempre apoiando e onde a gente puder, estiver junto com, eventualmente, algumas associações LGBTs ou com pessoas que divulgam. Existem muitas pessoas que estão no Mães. A mãe daquele Born in Fashion que está passando agora é do Mães. O Marcelo está no Mães. Muitas pessoas que são conhecidas no meio, né, que estão apoiando o Mães. Nossa, maravilha. Eu imagino que você deve ter encontrado centenas de mães e pais passando por esse processo de acolhimento da orientação sexual ou da identidade de gênero das filhas, dos filhos ou filhas. Como lidar com essa conversa de saída do armário? O que um pai e uma mãe deve fazer e o que não deve fazer nesse momento? Pois é, Vanessa, assim, a gente encontra, assim, quem sou eu para dizer para o pai ou para a mãe tem que agir assim, assim? É difícil a gente saber, né? O que a gente tenta, o máximo, é dizer, o caminho não é a agressão, a violência, de jeito nenhum, nunca, né? O caminho é o acolhimento, é o conhecimento, é a informação, é aprender, conhecer o mundo, conhecer e se informar. Hoje a gente tem vasta, né, literatura, cinema, tem um monte de coisa para a gente aprender, para a gente poder estar junto e acolher os filhos. A gente encontra, assim, todo tipo de pai e mãe. Tem pai e mãe que aceita. A gente nem gosta dessa palavra aceitar, né? Porque a gente fala que não tem que aceitar. A gente ama o filho. A gente ama o filho. A questão da orientação sexual dele não vai mudar isso, né? Não vai mudar o sentimento do filho. Infelizmente, não é o que acontece em todas as famílias. Mas a nossa luta é sempre pelo acolhimento, né? Sempre pelo ouvir e apoiar e ajudar inclusive outras mães. Então, eu fui para Mães muito tempo depois que o Caio se declarou. A gente não tinha problemas, a nossa relação era boa e eu tinha aprendido muito com ele mesmo, aprendi muito com os amigos dele do teatro. Eu fui para o Mães para tentar aquela aflição que eu tive na época da eleição de um governo que seria retrógrado, que é homofóbico, que é LGBTfóbico, que é racista, que é machista, e aquilo, a falta de compreensão que eu sentia em pessoas próximas do ruim, né, do quão prejudicial seria eleger uma pessoa assim, me deixou muito aflita. Aflita porque, como mãe, a gente sempre pensa na questão da violência e da discriminação para os nossos filhos, né? E aí eu precisei desse acolhimento, eu precisei estar com outros pais e mães que pensavam como eu. E aí isso me deu um gás, né? Me deu uma força para continuar lutando. E é isso que a gente faz, porque existem algumas mães que estão sofrendo pelo pai ou pela família ou pelo outro filho, ou mães que estão com dificuldade de entender, embora amem os filhos, estão com dificuldades para entender, principalmente a questão dos trans. Isso acontece muito na questão dos trans, esse processo de transição, e aquilo que o Eduardo falou, onde procurar, onde é que tem ambulatório, onde é que tem um endocrinologista, porque a gente também está caminhando devagar, mas infelizmente a grande maioria dos médicos também não está preparada para receber e para atender essa população. A gente está caminhando devagar, mas é outra luta nossa, de que eles sejam atendidos, acolhidos como merecem, como precisam ter. O Mães, como é uma ONG sem recursos também, a gente trabalha muito com o que a gente tem. Então, existem mães psicólogas, existem mães advogadas, existem mães promotoras, existem mães médicas. Então, o acolhimento é feito com as próprias mães. No caso da coordenação de São Paulo,
existe uma equipe de psicólogas. Então, quando um pai e uma mãe chega, essa equipe de psicólogos avalia. Ela está bem? Ela está tudo certo? Ela quer participar do coletivo e conhecer e não precisa de atendimento psicológico? Então, tudo bem. Ela vai receber uma mãe madrinha, que é uma mãe que a gente tenta ser que seja uma mãe da mesma letrinha, né? Mãe de lésbica com mãe de lésbica, mãe de gay com mãe de gay, porque as questões são semelhantes. Ela tem uma mãe madrinha e começa a participar dos eventos do Mães. Se ela está muito fragilizada ou está muito confusa, aí ela tem um acolhimento psicológico por grupos, né? Com essas mães psicólogas que vão fazer esse atendimento psicológico para poder ajudar essa mãe a entender o que está acontecendo, se fortalecer e entrar na luta com a gente. Eu acho que a gente está passando agora por um momento em que é uma soma de circunstâncias, né? De um lado você tem esse governo que abertamente encoraja a perseguição a pessoas LGBTs, do outro lado você tem também algumas instituições religiosas que abertamente encorajam diversos tipos de agressão a pessoas LGBT. E do outro lado a gente tem a pandemia, que já mostrou que as estatísticas de violência doméstica aumentaram muito. E as principais vítimas dessas violências domésticas são as mulheres e os filhos LGBT dentro dessas famílias. Para um ouvinte, né, especialmente uma mãe que esteja passando por uma situação dessas, como ela pode entrar em contato com Mães pela Diversidade? Como é que vocês estão se organizando em termos de plantão e em termos de apoio para acolher as pessoas no meio da pandemia? Como é que isso funciona? O primeiro contato que a gente pede é sempre pelo Grupo Nacional do Mães pela Diversidade. Ela entrando em contato pela página do Facebook do Mães pela Diversidade, pode ser pelo site também, mas a página do Facebook é melhor. E aí a gente vai tentar saber de que lugar ela é, de que cidade, de que estado, e vai encaminhar para a coordenação estadual daquele estado, daquele município. E aí a gente vai entrar nesse processo, faz um cadastrinho simples, porque a gente quer só para saber que são pais e mães de LGBT, porque, incrível que pareça, né, nesse mundo que a gente está, acontece também com mães, entram pessoas lá só para xingar, criticar, e aquelas coisas que a gente conhece do ódio nas redes, né? Fazem um cadastrinho simples lá, só para dizer se é pai ou mãe de LGBT, e aí ela vai ser recebida, e aí ela vai ter esse acolhimento na coordenação estadual. Como eu disse, né, aqui em São Paulo tem psicólogos e tal, e a gente está fazendo reuniões virtuais e atendimentos virtuais. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem também uma mãe que coordena o grupo de trans, porque a gente sentiu a necessidade de criar um subgrupo, ainda é do Mães, mas a gente criou um subgrupo dos pais e mães de trans, porque são questões específicas dessa população de trans, que tem a questão médica, a questão da transição, a questão eventual de disforia. Agora, a pandemia realmente prejudicou bastante, prejudicou como tudo, né? Mas ainda assim, a gente está fazendo sim um acolhimento por meio das mães psicólogas. E depois desse primeiro acolhimento, vocês identificaram etapas claras nesse processo de transição para as mães? Existem lutos e renascimentos pelos quais elas precisam passar, e quais são esses? Por exemplo, um clássico antigo é da questão, os meus filhos não vão poder ter filhos, né? Eu tenho que fazer o luto dos netos, né? E que hoje em dia a gente já mostrou que é balela, né? O que mais tem por aí são casais homoafetivos com filhos por diversos meios, por meio da adoção, por meio da inseminação artificial, por meio da coparentalidade, né? E quais são esses lutos e como é que é esse processo? Que vocês já identificaram algumas etapas? Eu acho que a gente não tem isso, assim, digamos assim, sistematizado, sabe, Eduardo? Mas a gente percebe sim, claramente. Às vezes a mãe chega lá muito frágil, e quando ela percebe que ela tem outras mães, e que as mães estão felizes, e que as mães têm o maior orgulho dos seus filhos gays, e que as mães têm orgulho das suas filhas lésbicas, e que as mães têm orgulho dos seus filhos e das suas filhas trans, e que as mães estão felizes, que as mães se abraçam e se beijam, e levam as filhas e fotografam as filhas com o maior orgulho que tem, aquela mãe vai despertando e vai se fortalecendo e vai vendo, nossa, mas por que eu estou fazendo, né, esse carnaval, uma situação, uma coisa que é tão simples, outras mães estão tão
né, alegres e felizes, e realmente ela vai modificando, e com certeza em pouquíssimo tempo ela está lá carregando a bandeira na parada LGBT, porque a gente abre a parada LGBT como uma representatividade de que as mães, as famílias vêm na frente e são o escudo dos filhos. Então a gente abre a parada LGBT por isso. Então, sim, tem esse processo, com certeza, às vezes passa por esse processo de romper com alguns outros membros da família, rompe com pai, com mãe, né, com pai e mãe, eu falo dos pais, né, com os avós e tudo, rompe para depois reconstruir, e tem sim esse processo. Agora, com o processo também dos trans, é aquilo que eu te falei, existem algumas mães que aceitam rápida e muito bem, algumas mães passam por essa questão do luto do filho ou da filha, para, né, o acolhimento da filha ou do filho que veio depois, né? Mas outras mães não têm esse luto, passam bem, né? Tudo muito individual, caso a caso. Com a questão dos filhos, até gostaria que o Caio falasse, porque isso é uma coisa que da nossa história até aconteceu. Eu falei, nossa, mas puxa vida, eu não vou ter netos, né? E aí o Caio falou, mas por que não? Eu gostaria que o Caio falasse um pouco de como é que foi isso, porque realmente, né, não tem, é uma bobagem que passa na cabeça da gente por absoluto desconhecimento, né? Então, sobre isso que a minha mãe falou, eu sempre comentei com ela assim que um dos meus sonhos da minha vida, desde pré-adolescente, antes mesmo de eu entender plenamente a minha sexualidade e tal, era ter filho. Ou 1 ou 2 filhos. E assim, eu só queria ter filho, né? Eu não me interessava muito o modo, sabe? E esse sonho permanece até hoje. Então, eu quero ter 2 filhos, os 2 eu faço questão de adotar, porque, na minha opinião, a adoção é um dos atos mais belos, de mais por amor do mundo. E eu faço questão de adotá-los. Eu não quero assim, uma barriga de aluguel. Não vou fazer isso. Não preciso disso. Eu vou continuar na minha questão. Eu sou um LGBT e tal, e eu vou adotar, porque deixa que os héteros se reproduzem. Eu vou adotar e tá tudo certo. É isso que eu irei fazer. E agora, com relação a isso que você falou, né, de algumas, uma dica ou algo que os pais podem ou não podem fazer. Eu compactuo muito com o que minha mãe falou. Quem sou eu para falar o que uma outra pessoa deve ou não fazer? Eu não falaria o que uma pessoa deve ou não fazer, nem para um LGBT, imagina para um pai. Mas eu acho que, acima de tudo, é tentar compreender, né? Eu acho que é tentar compreender, é estudar, é ir atrás sobre, e, principalmente, senta e conversa com seu filho, filha. Chegue e converse, né? Então, acho que a conversa, o diálogo, é uma das coisas que faltam em nossa sociedade em diversos âmbitos, mas em relação a um pai de um LGBT com o LGBT, acho que é muito importante, porque pergunte, olha, eu não sei o que é isso, essa sua condição, eu não sei, eu não entendo. Assuma o não saber, não tem problema não saber, porque muitas vezes nós LGBTs também não sabemos. Muitas vezes nós LGBTs custamos a entender em que local estamos. Então, converse, dialogue, olha, eu não entendo essa sua condição, mas eu gostaria de entender. Né? Vamos conversar, me explique mais. Se o LGBT falar, eu também não sei, vamos juntos pesquisar. Gente, a internet está aí, em um Google, de verdade, em 2 minutos você consegue entender todas as siglas, sabe? E não é, e assim, e alguém virar e falar assim, eu não sabia disso, ao mesmo tempo que eu, enquanto professor, defendo e falo, então, tudo bem, eu tenho 2 lados, assim, eu tenho o lado Caio pedagogo, professor, que fala, não, tudo bem, eu vou te explicar, mas eu tenho o lado Caio que é bem estressado, que fala assim, você jura? Em um Google você não conseguiu ver, né? Então isso para pessoas racistas, LGBTfóbicas, etc. Então eu fico meio nessa gangorra. Eu falo, não, tudo bem, eu vou te explicar, mas ao mesmo tempo não dá de dar uma voadora, mas tudo bem. Então, eu acho que é por aí. Então, vá, pesquise junto com o seu filho, filha, e não tem problema. E principalmente, respeite. E não compare a sua vida com a vida do seu filho, da sua filha, do seu filho. Não compare. Porque, assim, a vida de um hétero é a vida de um hétero, a vida de um LGBT é outra. E não compare a vida de um LGBT com outro LGBT. Cada vida é subjetiva e singular. Então não adianta falar, mas eu não passei por isso. Tá, mas você, eu sou eu. Você é de uma outra
época, eu sou de outra época, você nasceu em tal ano, nasci em outro ano, hoje é uma coisa, antigamente era outra. Então, não ficar com isso também, sabe? De, mas o fulano passa por isso, eu tenho uma amiga. Calma, vá devagar, tente entender primeiro o seu filho, a sua filha, converse, dialogue e respeite. Se a pessoa que está ali com você está falando, eu estou sofrendo LGBTfobia, eu estou sofrendo bullying, ao invés de condenar, acolha. Então, se falar, eu estou sofrendo um bullying na escola, sei lá, eu apanhei na escola, ao invés de crucificar e falar porque você é um viadinha, porque você é afeminada, porque você é Maria Homem, todos os outros termos que muitas pessoas LGBTs já ouviram, você acha mesmo que apanhou, a culpa é do seu filho? Será que não? O problema não é o outro? E ao invés de você ajudar o seu filho, de dar acolhimento, você vai culpá-lo, culpá-la, enfim. Então acho que é isso, é olhar, olhe para o seu filho. É como minha mãe falou, porque a gente ama o nosso filho e tal, e deveria ser assim. Eu ia complementá-la, mas aí ela mesmo já complementou. Deveria ser assim. Eu tive a sorte de ser assim, mas a gente sabe que a grande maioria não é assim. Então, é muito básico um respeito, um olhar com o outro. E, poxa, você não vai olhar para o seu filho, você vai olhar para quem então, sabe? Um amigo meu que é amigo-irmão, que conta, né, já me contou várias vezes a história dele de ser uma criança de 8 anos e ali não entender ainda a sexualidade e perceber que os outros, de não se enquadrar, perceber que com os outros meninos não rolava brincadeiras, não tinha afinidade, também não tinha com as meninas, então ficava meio deslocado. E aí sofreu bullying, apanhava na escola, isso com 8 aninhos, e quando chegava em casa, ia para cima do telhado chorar, sem ninguém ver, porque se visse, ele teria que contar o bullying que apanhou, e aí ele apanharia de novo por conta do jeito afeminado, que nem ele entendia que tinha. Então, isso me corta o coração, sabe? Que realmente é muito triste imaginar uma criança de 8 anos passar por isso. E de 8 anos, mas assim, 8 anos, 10 anos, 15 anos, 20, 30, não é justo ninguém passar por essa situação. E, tipo, a criança só está sendo ela mesma. E aí você jura que a escola, sei lá, todo mundo pratica um bullying, mas o problema é seu filho? Exato. Todo mundo tá certo, só o seu filho tá errado, né? Exatamente, sabe, Vanessa, só complementando, a gente fala exatamente por isso que agora a gente tem essa bandeira da criança, porque é exatamente o que você falou, a criança nem sabe o que ela está fazendo, ela nem sabe por que ela está sendo rejeitada, ela nem sabe por que ela está sendo excluída, ela não sabe, ela sequer sabe isso, sabe? E aí eu queria dar uma dica, que é uma coisa assim que eu levo pro resto da vida, que eu falo que eu tenho o maior orgulho, e se eu tivesse que escolher hoje, eu escolheria ter um filho gay. Eu tenho o maior orgulho do meu filho em todos os aspectos, inclusive nesse. Eu falo que eu tenho 2 filhos em um, então é bom, né? Porque eu tenho os aspectos femininos e os aspectos masculinos, né? Num filho só. Então, assim, tenho o maior orgulho por ter. Mas eu me lembro que tem uma coisa, assim, que isso que o Caio falou de tentar ouvir é tão importante, porque tem uma coisa que eu jamais vou me esquecer. Quando o Caio contou, eu falei para ele assim, filho, mas você tem certeza, né? Você é tão novo. Sim. E ele falou assim para mim, eu adoro também. Aí ele falou assim para mim, mãe, quando você tinha a minha idade, você já sabia se você gostava de homem ou de mulher? E eu, felizmente, lembrava e sabia. Eu falei, não, realmente, eu sabia, você tem razão. Eu nunca mais vou falar que você é muito novo para saber. Porque eu, com a idade dele, sabia se gostava de homem ou de mulher. E é tão óbvio isso, não é? É tão óbvio. Eu sabia, ele também sabe. Né? Então, assim, eu acho que essa questão de você ouvir, e isso é em tudo, né? Não é só na questão da sexualidade. Você tem que ouvir o seu filho em tudo. Mas nessa questão é super importante, porque às vezes é um mundo que você não conhece. Vocês estão falando, eu estava aqui pensando no ouvir e no não ouvir. Porque não existe só a influência da família, né? Existem também dos vizinhos, das amigas, dos amigos, né? Da família, né? Então, eu me lembro de 2 histórias em relação ao meu assumir gay para minha família, né? A primeira era da minha infância, que eu me lembro que minha mãe tinha uma amiga muito próxima. Ela um dia chamou a minha mãe e eu não sei como, eu acho que eu ouvi, eu estava por perto, alguma coisa, eu ouvi uma conversa que eu não deveria ter ouvido, e ela falando para minha mãe exatamente isso, que eu não era
agressivo o suficiente, eu não era menino o suficiente, que ela tinha 2 meninos, essa amiga, que eram 2 monstros, um deles fazia bullying comigo, eu me sentia super mal, e ela vinha dar o conselho, né, de tipo, assim, da forma como você está criando o seu filho vai virar viado, né? Adoro essa. Né? Então isso... e o seu filho que é legal, entendi. E o seu filho que é um monstro que é legal, né? Então tem isso, né? E eu me lembro que tipo me marcou e eu fiquei com muita raiva dessa mulher por um bom tempo. E do outro lado também tem a questão do ouvir o filho, né? Então teve, logo após eu ter feito a minha saída do armário para minha mãe, algumas semanas depois, alguma coisa do tipo, eu fui fazer uma viagem com o meu namorado da época, era perto da Páscoa. Isso já era marmanja, eu tinha 20 anos. E ela veio trazer 2 coelhinhos de chocolate. Ela falou, olha, você está indo para Páscoa com seu namorado, é um presentinho de Páscoa para você e para o seu namorado. Eu achei fofíssimo. E aí, para mim, foi nesse momento que eu falei, nossa, que legal que eu tenho essa mãe, porque tem tantos pais que não ouvem que o filho está falando, é o meu namorado, ou a filha está falando, é minha namorada, e os pais ainda estão, e aquele seu amigo, e aquela sua amiga, se recusa a ouvir o que os filhos estão falando. Então, para mim, essa história vai ficar marcada pro resto da minha vida, essa história do chocolatinho, do coelhinho de chocolate que minha mãe deu pra gente antes da nossa viagem. É isso. Não, minha mãe é fofíssima. Um beijo, mãe, se você tá ouvindo. Merece. Mas é isso. No dia 31 de janeiro de 2019, um mês após o início do novo governo federal, o filme Boy Erased, Uma Verdade Anulada, estava previsto para ser lançado no circuito de cinema brasileiro. O filme, concorrente ao Globo de Ouro e com grandes nomes como Nicole Kidman e Russell Crowe, já havia sido anunciado em trailers legendados em português nas salas de cinema e sido incorporado na lista de lançamentos de aplicativos de vendas como ingresso.com. No entanto, no dia da estreia, o filme misteriosamente foi retirado pela distribuidora Universal Pictures e não chegou a ser exibido em nenhuma sala do país. A distribuidora não fez qualquer comentário até que, eventualmente, pelo Twitter, as pessoas começaram a questionar, olha, o que está acontecendo? Cadê o filme? E essa história levantou uma série de dúvidas sobre se o filme havia sido realmente censurado, se os executivos da distribuidora haviam sido ameaçados por milicianos de algum condomínio da Barra da Tijuca, ou se simplesmente a distribuidora havia decidido na última hora retirar o filme por motivos econômicos. A história oficial é essa última. Eu acho que não vale a pena, em relação a esse filme, a um filme específico, né, a gente ficar construindo teorias. Tem algumas coisas que a gente nunca vai saber a verdade, mas independentemente dos motivos da retirada desse filme em particular, desde o incidente, governantes, tanto no âmbito federal quanto municipal, realizaram uma série de censuras e retiradas de incentivos de produções artísticas com temática LGBT, de revistas em quadrinhos, a anúncios de bancos públicos, a filmes e espetáculos de teatro. E imagino que você, Caio, como uma pessoa que está ativa no meio do teatro, também pode ser testemunha desse processo de retirada de incentivos a produções com essa temática. Como vocês têm atuado para denunciar esses atos de censura e difundir conteúdo que é importante para a educação de mães e filhos? Existindo. Acho que uma das maiores coisas que nós LGBTs fazemos como uma forma de se postar, né, de se apresentar diante do mundo, de permanecer ali, é existir. Né? Essa é uma das formas, assim, mais difíceis de fazermos, que para muitos, é fácil, mas você só existe. Vai só existir sendo LGBT no Brasil. Então, existir já é uma forma de irmos contra isso tudo. Mas, assim, de fato, como você falou, a produção artística no Brasil em si já é desvalorizada, falando do meu meio, que é o meio teatral, assim, né? Do meio de professores, não vou nem falar, mas do meio artístico, teatral.
já é muito desvalorizada, e quando se trata de temática LGBT, então é muito absurdo, a ponto de nós sabermos de peças, espetáculos que não ganhavam editais, né, que poderiam custear essa peça, esse espetáculo, por serem com temática LGBT. E quando ganhava, assim, tinha que ser de um ator grande, de um ator global, assim, não daria oportunidade para pequenas peças de cidades de interior, como, por exemplo, Taubaté. É muito difícil, acontece, sim, acontece. Eu conheço um amigo que já ganhou edital com isso, então, né, mas é muito difícil. E ainda mais com essa temática, porque o medo deles de patrocinarem isso, né, de nos dar dinheiro é isso, né? Nossa, mas eu estou dando dinheiro ao LGBT. Né? Como é que é isso? Como é que vão me ver? E além disso, patrocinadores assim, digamos, particulares, então, é um banco, é uma empresa, é um restaurante, tanto faz. Muitos deles não querem a imagem ligada a nós, porque ainda nos vem como uma imagem negativa, pejorativa, e que a santíssima família tradicional brasileira não vai gostar e não vai assistir. Uma das pessoas que eu mais admiro no meio teatral e que produzia peças com temáticas de gênero, mas principalmente com temáticas LGBTs, infelizmente faleceu recentemente, que era o diretor Marcelo Dene. Ele era professor titular da USP e ele produzia peças com essas temáticas, criticando desde questões religiosas, criticando as questões de gênero, criticando as questões de sexualidade, revendo essas questões de sexualidade, enfim, e apontando o dedo na ferida sempre de forma performática, né? Espetáculos grandiosíssimos, né, que ele produzia, e a gente imagina o quanto de custo, o quanto de suor que tinha ali, que não era só porque ele era professor da USP que ele poderia fazer simplesmente o que quiser e lotar muitas e muitas salas em São Paulo. Enquanto isso, outros espetáculos, às vezes menores e tal, mas são feitos por um casal hétero, ou um espetáculo de stand-up que sobe um homofóbico racista para falar um monte de besteira, aí esses ganham patrocínios de banco, da TV Globo, então é muito complicado, assim. Nós tentamos resistir, né, tentamos produzir, seja de diversas formas. Agora, na pandemia, muitos artistas estão tentando produzir conteúdo via, né, EAD, Zoom, e seja lá qual for, e tentam resistir. Ser artista no Brasil é algo muito difícil, e a prova disso é esse filme, que, como você mesmo disse, a gente nunca vai saber a real história, mas a gente já imagina, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver o filme Boy Erased. É um filme que ele veio num momento muito importante, porque ele aborda os danos psicológicos sofridos por um jovem LGBT internado pelos seus pais em uma instituição que afirma praticar a cura gay. E esse cura gay é entre muitas e muitas aspas, né? É uma prática que é classificada como antiética, ineficaz e nociva pelos conselhos de medicina e de psicologia no Brasil e no exterior. Mas, no entanto, no Brasil, ela ainda é bastante comum e ela está fortemente associada a dogmas de instituições religiosas que são intolerantes a pessoas LGBTs. E no filme mostra exatamente esse papel da mãe, né? Mostra essa luta entre a religião e o amor e a maternidade. De que forma Miriam, você tinha mencionado que vocês têm pessoas de todos os tipos, que vocês acolhem todos os tipos de pais. Como vocês dialogam com pais ou com mães que procuram vocês pensando na cura gay, de novo, entre muitas aspas, como uma possibilidade? Então, Eduardo e Vanessa, é isso que eu falo, a gente tem um trabalho de formiguinha, porque isso que você falou é um fato, é realidade, realmente existe. Ainda outro dia eu estava ouvindo a presidente, a Maju, contando que ela resgatou uma menina que estava numa instituição desse tipo, dopada por conta da questão da sexualidade. Então, infelizmente, isso ainda existe. E aí a gente faz esse trabalho de formiguinha. Por isso que a gente quer mostrar a cara, ir na parada, e ir em todos os lugares onde a gente possa ser ouvido, dizer, olha, eu tenho mãe, tenho filho, tenho avô, tenho irmão, a gente gosta dos nossos filhos, a gente tem orgulho dos nossos filhos, porque assim a gente vai mudando a sociedade e vai acabando com essas coisas que são horrorosas, né? Parece uma coisa da Idade Média, Deus me perdoe. E a gente aproveita essa questão de ser uma ONG que acolhe todos os espectros, inclusive os espectros religiosos, e luta com os parceiros que a gente tem.
Então, em toda religião, inclusive na religião evangélica, você tem os líderes, né, digamos assim, religiosos, os mais retrógrados, conservadores, mas você tem os mais progressistas. Então, a gente tem um rabino que é progressista, a gente tem o pastor que é da evangélica, por exemplo, a gente tem o Henrique Vieira, que é um pastor mais progressista, tem padres mais progressistas, e a ONG vai tentando se aproximar dessas pessoas e fazer essas parcerias, e a gente também tenta uma que a gente tem, que são as mães e os pais. A gente tem um amigo, uma pessoa muito querida, que é um pai de gay, um dos poucos pais, meu marido também está lá na ONG, mas tem um dos poucos pais que está lá, e ele veio de uma religião evangélica. E aí, quando ele se aproximou do filho, entendeu a sexualidade do filho, foi acolhido pelo mães, hoje ele faz palestra dentro das igrejas dele. Ele vai falar da causa LGBT dentro da congregação dele, que é uma congregação evangélica conservadora, para defender. Então, assim que a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, mas a gente vai chegar lá. Os filmes Minha Vida Cor-de-Rosa e Grow Up Coy mostram quão cedo essa consciência de identidade de gênero começa a ser verbalizada pelas crianças, normalmente por volta dos 4 anos de idade. Quais o suporte que o Mães pela Diversidade oferecem a esses pais que chegam até vocês com essa questão, né? Acho que meu filho ou minha filha pode ser trans. Basicamente o mesmo tipo de trabalho, né? Mas no caso da criança agora está cada vez aparecendo mais, e a gente está dando esse suporte dentro do possível. A gente também ajuda a encaminhar para os ambulatórios, que existem alguns ambulatórios multidisciplinares, né, que cuidam dessas questões, que tem aí as questões médicas envolvidas, né? E a gente sempre lembra, ninguém vai obrigar nada, nem dar hormônio para a criança, a questão não é essa, porque também um monte de fake news aí, as pessoas começam a divulgar umas bobagens, e aí as pessoas vão criando preconceito por ignorância. Ninguém vai fazer isso só vai acontecer lá na frente, na adolescência e tal, mas é a questão de acolher essas crianças, né? Acolher os pais, a gente lembrando que nosso trabalho é sempre com os pais, então acolher os pais para ajudar que eles acompanhem essa criança, principalmente para que a criança não sofra, então não sofra violência, não sofra discriminação. Tem a questão das escolas que é muito sério, tem a questão das crianças trans que têm dificuldade de usar o banheiro na escola, então assim, existem muitas questões, e o mãe está ali apoiando e ajudando e orientando esses pais, essas mães mesmo, porque todos nós tivemos uma criança LGBT, e nós falamos da autoridade de mãe que acolhe, de mãe que ama, de mãe que está junto, e de mãe que acompanhou a vida desse filho. Então, todos nós tivemos uma criança LGBT, e sabemos como é que isso se passa, e que não é ensinado. Ninguém ensina nada disso para a criança, né? A criança é o que é e vem dessa maneira que ela se expressa, e a gente precisa evoluir para que a sociedade entenda isso, entenda que e acolha a criança e não discrimine nenhuma criança, né, gente? Porque eu fico pensando, a gente tem questão da criança com deficiência, crianças negras, as crianças LGBTs, quer dizer, que sociedade é essa que não consegue entender e acolher o diferente, né? A gente precisa acolher todos os diferentes, e quanto mais diversa a vida for, mais rica ela é, né? Mais rica humanamente falando, né? Com certeza. E ainda comentando essa temática, né, alguns filmes abordam a relação de jovens trans com seus familiares. Então tem Meu Nome é Ray, que introduz um adolescente trans passando pelo seu processo de hormonização. Depois tem o Girl, que aborda o tema da disforia, né, por uma adolescente trans. E o que é disforia? A disforia é um desconforto, é uma ansiedade intensa que são experimentados por algumas pessoas trans, não todas, mas algumas apresentam, em relação ao próprio corpo. Já o Tomboy, ele apresenta um menino trans de 10 anos, que após uma mudança da família, ele passa a se apresentar como masculino para as crianças do novo bairro, e como a família lida com essa saída do armário, né, que antes estava confinado no ambiente estritamente familiar. Então, esses filmes, eles retratam uma espécie de cabo de guerra entre os filhos ansiosos para que as mudanças ocorram mais rapidamente e os pais que acolhem os filhos trans, mas querem imprimir um ritmo mais lento a essas mudanças, né? Muitas vezes até com a intenção de protegê-los do bullying, da violência.
O que é interessante é que esses filmes abordam essas dinâmicas desse círculo familiar dentro de uma sociedade preconceituosa e o desafio que as famílias têm para manter o diálogo aberto durante a adolescência. Com relação especificamente aos trans, que eu percebo, que a gente percebe no Mães, é que é um processo mesmo mais difícil. Por quê? Quando você fala assim, os pais querem que o processo seja mais lento e os filhos querem que o processo seja mais... Porque envolve muita coisa, às vezes envolve uma cirurgia que não vai ter mais reversão. Os pais têm essa preocupação, será que ele não vai se arrepender depois? Será que ele tem certeza de que é isso que ele quer? E todo um mundo que envolve, e a gente percebe que são pais e mães principalmente, que às vezes chegam lá muito aflitas, muito querendo entender o que está acontecendo, às vezes elas mesmas não entendem, então também é um lugar para ela desabafar, porque às vezes ela está com um monte de dúvidas e até com alguma tristeza ou algum sofrimento, mas ela não quer passar isso para o filho, entendeu? Para o filho, ela quer continuar dizendo que está tudo bem, que ela está ali, que ela está do lado. Então, onde é que ela vai desabafar? Onde é que ela vai chorar? Muitas mães estão sozinhas, porque às vezes é comum os pais irem embora de casa também, e às vezes até por esse motivo. Então, lá é o lugar onde ela vai encontrar a outra mãe e falar, olha, já é assim mesmo, eu já passei por isso, vai acontecer assim, vai acontecer assado. Então, isso dá um alento, e é um lugar onde ela pode abrir o coração, ela pode chorar, ela pode sofrer, ela pode tudo. Olha, é coisa de mãe. Mãe engole, mas ela não vai dizer para o filho que ela está sofrendo, entendeu? Ela pode até brincar, xingar, né, falar umas coisas, mas dizer para o filho que ela está sofrendo por conta do que ele está passando, ela não vai falar. Então, no Mães é o lugar onde ela tem para dizer isso. E tem essa questão também da dificuldade do trânsito, porque é um processo e eles não conseguem passar por esse processo sozinhos. A gente tem um caso de um menino aqui na comunidade, aqui, nossa coordenação aqui do Vale do Paraíba, e o menino está ótimo, o menino trans, passou por uma transição difícil, teve uma adolescência difícil, é bonito ver a mãe dele contar. E aí ele fez a cirurgia de mastectomia, então ela estava ali com ele precisou ir para o hospital, precisou ser internado, precisou conseguir ou o recurso, ou a grana, ou a vaga para fazer a cirurgia, e depois ele teve uma recuperação física difícil, e a mãe estava ali do lado, até que agora esse menino, uma graça, é veterinário, formado, está trabalhando, está fazendo residência num outro estado, e está feliz, e agora está super bem, realizado, namorando. Então, assim, uma mãe que está no processo anterior, quando ela conversa com uma mãe que fala, olha, assim, agora meu filho está aí feliz, bem resolvido, isso dá força, isso dá alento, né, para que ela siga junto com ele e apoie ele em todo o processo, que não é um processo fácil de transição. Eu acho importante trazer uma fala do nosso atual ministro da Educação, poderia trazer dos anteriores, né, dentro desse desgoverno atual, mas eu acho que o atual ministro da Educação é uma pessoa que veio da educação, ao contrário dos anteriores, e que, exatamente por ser uma pessoa que veio da educação, a fala dessa pessoa é ainda mais nociva. Numa entrevista ao Estadão, no dia 24 de setembro, ele afirmou, e eu vou abrir aspas pro Milton Ribeiro, não é a minha fala, acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo tem um contexto familiar muito próximo, basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas, falta de atenção do pai, falta de atenção da mãe, fecha aspas para o Milton Ribeiro. E que tem, abre aspas novamente, certas reservas a professores transgênero. E, além disso, ele declarou, mais uma vez, abre aspas por Milton Ribeiro, que hoje ser um professor, essa é quase uma declaração que a pessoa não conseguiu fazer outra coisa, fecha as aspas. Essas falas elas vêm num contexto em que 4 em 10 jovens LGBT já sofreram agressão física no ambiente escolar, física, né? Eu não estou falando de agressão verbal, o que leva em muitos casos à evasão escolar. E aí, por causa desse ciclo de violência e opressão, jovens LGBTs são 6 vezes mais propensos ao suicídio que jovens não LGBTs. Essa é a minha pergunta para você, Caio. Como é que a escola pode se tornar um ambiente mais acolhedor para crianças e adolescentes LGBTs? E como é que você enxerga o seu papel como um professor LGBT nessa mudança? Bom, primeiro eu gostaria de mandar o excelentíssimo ministro para um lugar que eu não vou falar qual, mas vocês já devem imaginar.
E segundo, eu acho que a escola, é como eu disse lá atrás na minha fala, que assim, a responsabilidade de uma constituição de um sujeito ao longo da sua vida não é somente de um pai, de uma mãe ou de um cuidador. É a escola, é uma sociedade, é um governo, é como o Edu mesmo falou, é uma vizinha, e tudo influencia, tudo e todos influenciam sim, né? Então, em pleno século XXI, ainda achar que professores são doutrinadores, que eu, enquanto professor, eu vou sair da minha casa 6 horas, 6:30 da manhã para dar aula às 7 para doutrinar alunos, ao invés de se preocupar com questões verdadeiras, né, a escola, o governo, enfim, se preocupa com coisas muito ínfimas, mas enfim. A escola tem um papel fundamental na constituição do aluno, porque é ali que o aluno vai entrar em contato com o outro, com o diferente, seja com o amiguinho, a amiguinha, amiguinha, com um universo muito diferente, porque ali em casa está preso ao pai, à mãe, ao cuidador, a um vô, uma avó, aquelas pessoas de sempre. Mas na escola que ele vai ver o amigo que tem mais dificuldade cognitiva, aquele que é muito rico, aquele que é muito pobre, aquele que está ali por bolsa, e é na escola que ele vai aprendendo a respeitar ao outro, a ter o contato com o outro. Lógico, a escola juntamente com os pais, trabalhando em conjunto, mas a escola tem que promover, quando eu digo tem, que é a obrigação da escola, promover esse olhar para o outro, assim, para além do umbigo da criança. E deixar muito claro essa diferença que não está se ensinando educação sexual, né? Porque muitos dos conservadores burros acham que nas escolas estão ensinando assim a criança a se masturbar, distribuem o kit gay, a mamadeira de piroca. Gente, vocês acham mesmo que professores e tal se formam 3, 4 anos, fazem pós-mestrado e tal para fazer isso? Não é uma educação sexual, ninguém está ensinando a criança a se masturbar, ninguém está ensinando, olha, seja gay, é bom, seja lésbica, seja trans, ó que legal, incentivando. Ninguém está incentivando a nada. Na escola, o papel seria somente assim, olha, o mundo é plural, tá bom? O mundo não é só o seu umbiguinho, o mundo não é só o seu pai e mãe branco de classe média alta que viaja todo ano para Nova York e para outros lugares, tá bom? O mundo é plural, tem pessoas negras, tem pessoas brancas, tem pessoas gordas, tem pessoas magras, tem pessoas LGBTs, tem pessoas binárias, não binárias, e tá tudo bem. Não cabe a você julgar o outro, aceite o outro para além do seu umbigo e da sua esfera familiar. Então, esse seria o papel da escola. Infelizmente, isso não acontece. Ah, Caio, mas na escola pública, municipal, estadual ou na particular? Todas. Todas. É muito difícil ver alguma escola que promova isso. E quando eles falam diversidade, é diversidade, porém depende, né? Porque aí vem pais em cima e tal, principalmente escola particular, vem os pais em cima, né? Falando, como assim, que absurdo, vou tirar meu filho da escola? A escola regride e fala, é verdade, então não vamos perder essa mensalidade. Enquanto professor LGBT, faz muito tempo que eu já não escondo mais quem eu sou, faz muito, muito tempo mesmo. É lógico, infelizmente, nós LGBTs, isso é uma preocupação que minha mãe vive tendo comigo, está certa ela, mas eu falo, é uma preocupação que eu já tenho. Nós já não chegamos sendo LGBTs em qualquer lugar, porque a gente sabe que tem lugares que nós podemos morrer por sermos nós mesmos, infelizmente. Então, eu chego, dou uma olhada, aqui vai rolar? Beleza. E aí eu sou quem eu sou. Esse gay afeminado e tal, infelizmente eu não posso ir de uma unha pintada, ir com uma maquiagem e tal, infelizmente eu não posso. Porque senão escolas não vão me contratar, pais vão me denunciar e fora outras coisas piores que podem acontecer. Mas eu, enquanto um professor LGBT e um professor de redação, por exemplo, eu sempre trago temas em relação à diversidade, em relação a racismo, em relação a LGBTfobia e tal, e vamos lá, e vamos conversando com o aluno, né? E não vou impor nada ao aluno, mas coloco uma pulguinha para ele pensar. Eu não vou falar, olha, a gente não vai acabar a aula enquanto você não concordar comigo, não é isso, mas coloquei ali a pulguinha nele, vá pensar, vá refletir, vá pesquisar sobre. Então, é esse o papel, ao meu ver, de um professor LGBT. E quando eu puder, eu vou sim de unha pintada. Eu já dei aula de unha pintada, pessoalmente e via EAD, e já teve aluno que eu percebi que parou e olhou, e já teve aluno que nem aí, que nem comentou, e aluno que falou, ai, que linda essa cor. É isso. Eu estou falando para qualquer professor LGBT ter que pintar a unha e se impor? Não, não é isso, mas é a minha forma, enquanto professor LGBT, em me posicionar.
E além disso, enquanto eu estiver em sala de aula, independente seja em sala de aula para fundamental, fundamental 2, médio, para adulto, para faculdade, eu irei defender essa causa a ponto de, assim, falou algo LGBTfóbico, etc., racista, etc., você vai sair da minha sala ou a gente vai parar e vamos discutir sobre. Mas não podemos deixar, enquanto professores, porque o professor, a atuação do professor é uma das coisas mais importantes. Como eu falei outro dia para minha mãe, fui eu que te ensinei a ler, sabe? Lógico, não fui eu que ensinei minha mãe a ler, mas assim, fui eu que ensinei você a escrever. Fui eu que te passei de ano, fui eu que passei, né? Fui eu que fiz você chegar na sua carreira de sucesso como médico, como auditora fiscal, como mestre, doutor, tanto faz. Fui eu que fiz isso. Então, o professor tem um papel muito importante. Todos nós temos em nossa memória muito viva algum professor que nós gostamos, que nós detestamos, que nós aprendemos muito. Todos nós temos. Então, se o professor ficar omisso a coisas que acontecem em sala de aula e deixar que um aluno sofra uma LGBTfobia, um racismo, então isso vai perpetuar. Isso tem que ser discutido. Não precisa chegar na agressividade e falar, dane-se você, seus pais, é isso. Não, mas converse, dialogue, proponha, mostre a diversidade. Tem outros meios muito lúdicos que você já pode fazer com que os alunos saiam com uma pulga atrás da orelha pensando. Então, os professores têm uma função muito importante, absurdamente importante em toda a sociedade do mundo e, enquanto professor LGBT, nós temos que nos posicionar sim. Isso é uma prova de uma forma, inclusive, que o Mães pela Diversidade atua, né? Então, como é que a gente procura também reagir? O ano passado, quando a ministra Damares falou que meninos vestem azul, meninas vestem rosa, nós fomos na parada LGBT e os filhos foram exatamente assim. As meninas foram de azul e as meninas foram de rosa. Agora, sem ninguém falar, quando o ministro teve essa fala, nós mães colocamos fotos das nossas famílias desajustadas, com recados para o ministro. Olha, nossa família é desajustada como ela é. Desajustado é ser LGBT-fóbico. Isso é que é ser desajustado. As nossas famílias não são desajustadas. A gente tem orgulho dos nossos filhos e a gente vai falar, é um absurdo o ministro da Educação falar uma coisa dessa. Eu sou absolutamente a favor do politicamente correto. A gente precisa aprender, sim, que se a nossa fala magoou o outro, seja mulher, seja negro, seja LGBT, a gente não deve falar. Então, também, como o Caio, ninguém faz piadinha mais na minha frente sem eu falar. Principalmente se for piadinha de LGBT. E também, junto com outras associações, o Mães para a Diversidade entrou com uma ação no STF contra o ministro, pela fala, para que ele responda pelo crime de LGBTfobia. Que maravilha. Porque a fala dele, ela é LGBTfóbica. Só uma última curiosidade, Caio. Você teve um professor LGBT? Então, assumidamente LGBT, não. Se tive, não sabia o que era, sabe? Eu também nunca tive. E eu acho que, graças a Deus, hoje em dia a gente começa a ter... Graças a Deus não é? Graças à nossa luta, a gente começa a ter cada vez mais professores que eu acho que, de novo, é a questão da representatividade, né? Para aquela criança que está se sentindo sozinha, saber que tem um espelho. Isso, Também... e que dá para chegar onde ela quiser, sendo o que ela quiser, sabe? Isso é muito importante e continuarei sendo uma bicha afeminada eternamente justamente por isso. Primeiro porque sou assim, por isso que é importante a representatividade, nós LGBTs nos portarmos sim, a gente dar voz sim, a gente chegar e falar, então, por que meu namorado... E já chegar assim, sabe? Não chegar numa sala e ficar, eu não vou falar, por exemplo, estou diante de uma sala de aula, né, porque vocês namoram, eu não falo, meu namorado, no futuro meu marido e tal, e é isso, e afirmar isso para que as pessoas vejam e entendam que nós existimos, sabe? Assim, o meu processo também foi muito disso, né, de transformar em algo natural, né, porque eu acho que quando a primeira vez que a gente faz a nossa autodeclaração, que a gente sai do armário, no meu caso foi nos anos 90, né, já faz um tempinho, mas era aquela coisa, eu tenho que te contar alguma coisa. Hoje em dia, não tem ninguém que eu viro, eu tenho que te contar alguma coisa. Eu acho que quanto mais a gente naturaliza também a nossa forma de existir no mundo, menos a gente abre esse debate para o que as outras pessoas acham. Não me interessa o que os outros acham, o problema é deles. Eu quero que me respeite. Exatamente, viu, Eduardo? Porque assim, eu tenho um amigo que falava isso, ninguém chega com 15, 16, 17 anos e fala, olha, eu sou hétero.
né? Ninguém precisa declarar que é hétero. Então, o nosso ideal de mundo é que também ninguém precisa declarar que é homossexual, que é bissexual, que é lésbico, que interessa para ninguém. Então, realmente, a questão simplesmente de naturalizar. Esse é o meu namorado, meu namorado, ou a pessoa se mostrar quem é pela forma que se veste, pela forma que se apresenta, pela forma que quer que estar no mundo. É só isso. Então, acho que isso que o Caio falou é super importante e é um processo que também passou por mim, porque a gente aqui em casa estava tudo numa boa, mas aí você fica meio assim também, no trabalho, vou falar que eu não preciso anunciar para ninguém que eu tenho um filho gay. Mas também comecei a naturalizar isso, entendeu? Tipo, meu namorado do meu filho, falo para qualquer um, porque é meu namorado do meu filho, ponto. E não deixo nem espaço para ninguém questionar nada. É isso aí. Hoje conversamos com a Miriam e o Caio de Biasi sobre a relação entre mães e filhos LGBT+. Se você, ouvinte, quiser sugerir filmes, séries para os próximos episódios ou simplesmente deixar um comentário sobre o podcast, deixe uma mensagem para a gente no nosso perfil no Instagram, @diversiartepodcast. Se preferir, estamos também no Instagram com os nossos perfis pessoais, Van Ferreira Lemos e @edu.estelita. Bom, Miriam, dá a dica que você tinha falado sobre aquele documentário para a gente? Eu queria agradecer, viu, Vanessa? Foi um prazer estar aqui com meu filho falando desse tema tão importante. E o documentário que eu queria falar chama-se Roupa de Baixo. Ele está disponível no Globosat Play, pelo que eu saiba. Não sei se ele está disponível em outras plataformas, mas... E é muito interessante porque ele conta a história de uma pessoa transgênera, né? Uma mulher transgênera, que mora aqui em São Luís Paraitinga, que é no Vale do Paraíba, mas é uma cidade muito pequena, rural inclusive, e essa pessoa foi criada no meio rural desde criança. Então, assim, cai por terra aquela história de que é a escola que influencia, a televisão, a mídia, o que seja que influencia, porque ele foi criado numa vida meio de fazenda, de roça, bem rural, e ele tinha desde criança essa questão da identidade de gênero, ele tinha essa questão de se sentir mulher. É um documentário muito tocante, sensível, importante se as pessoas puderem assistir, é bem interessante, chama-se Roupa de Baixo. E eu queria agradecer muitíssimo, viu, a você e ao Eduardo pela oportunidade da gente estar aqui e falar e dar o nosso depoimento. Obrigada. Imagina, foi um papo maravilhoso, a gente que agradece. Caio, quer dizer alguma coisa? Eu só quero agradecer também, foi muito gostoso o papo, acho que é muito urgente, muito necessário, e vocês estão fazendo um trabalho muito, muito interessante com o podcast de vocês. E eu gostaria de recomendar a série Pose, assistam, acho que é muito urgente. E além do podcast de vocês também, recomendar um outro podcast que eu ouço bastante, que são de 3 drag queens, chamado Santíssima Trindade das Perucas. Lá elas abordam todos os tipos de temas, em especial em relação à comunidade LGBT. Essa semana elas levaram uma mulher trans lá, que é a Luísa Marilac. Enfim, acho que é um podcast para se aprender muito sobre muita coisa, além do de vocês, é claro. Muito obrigado, gente. Obrigado. Esse eu não conhecia. Eu sou fãzão da Ritinha, né? Da Rita Von Hunt. Mas... Eu também. Mas esse eu não conhecia, eu vou anotar também. Nossa, olha que bom, Vanessa. A gente fez um excelente podcast e ainda tivemos várias dicas para próximos episódios, hein? Não deixe de visitar o nosso site do Instituto Diversidade e se inscrever no nosso curso, que começa dia 24 de outubro. O site é www.institutodiversidade.com.br. O site do Mães pela Diversidade, mãespeladiversidade.org.br. Vamos colocar o link na descrição do vídeo para todo mundo conseguir acessar. E lembrando que com o código Diversiarte você consegue 10% de desconto no nosso curso. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi maravilhoso, foi uma delícia e espero a gente se encontrar numa próxima. Foi um prazer estar com vocês e obrigado por nos escutar. Nos vemos daqui a 15 dias para mais uma conversa sobre diversidade e arte.